Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Charles Giovanni e esse é o canal de Devedor a Investidor. No vídeo de hoje, vou continuar falando sobre ações e iniciar sobre os fundos imobiliários, que já vou adiantando, é o que eu gosto bastante. Deixo claro que não é nenhuma recomendação de compra e de venda de ativos, mas sim de cunho educacional. Lembrando que para você começar a investir na renda variável, é interessante que você já tenha feito a sua reserva de emergência. Caso você ainda não tenha feito, vou deixar aqui no card dois vídeos do canal sobre esse tema para facilitar o seu entendimento. Antes de começar, se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, deixe seu like. Isso ajuda demais, gente, o canal a chegar em mais pessoas. E o YouTube assim entende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Aqui na descrição do vídeo, deixo links de livros que eu li e me ajudaram a investir melhor. E vou deixar o link da corretora Clia, que é uma das corretoras que eu utilizo para investir o meu dinheiro. Para quem tiver interesse em abrir conta, é gratuito e nesse vídeo vou demonstrar como é fácil utilizar o Home Broker. Gostaria de agradecer aos mais de 150 inscritos no canal. Ó, muito bacana, o canal está crescendo. Deixe aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar de ações ou de fundos imobiliários. Então, vamos lá. Continuando sobre ações, e já deixo claro que não é nenhuma recomendação de compra e venda. Existem alguns termos que são interessantes para que você que está iniciando na renda variável, do tipo ações, dentre outros, de acordo com seu perfil e objetivos. Quando você compra um ativo no mercado financeiro, como é o caso das ações, você precisa conhecer algumas categorias, como vou passar agora para a tela do meu computador para facilitar o entendimento de você. Passando aqui, gente, para a tela do meu computador, então uma modalidade muito comum de se ouvir falar nas ações é o day trade, que são aquelas operações realizadas de compra e venda de ativo listado na B3 no mesmo dia. Lembrando a vocês que sempre quando você compra e vende no mesmo dia, é cobrado 20% de imposto de renda sobre o ganho líquido que você tiver, indiferente da quantia negociada. Ou seja, eu posso comprar e vender uma ação, duas, três, quatro, não importa. Se você obteve esse tipo de modalidade, comprou, vendeu, você tem que pagar 20% até 30 dias do mês subsequente. E em outras situações de ações, que é o caso de ingerir o imposto de renda, é 15% que é cobrado quando ultrapassa R$ 20.000. Quer dizer, então, que no segundo dia, se eu comprei uma ação e vendi essa ação, se ela não chegou a R$ 20.000, eu não tenho que pagar imposto de renda nenhum. Já ao contrário do day trade, você comprou, vendeu no mesmo dia, teve lucro? Tem que pagar aqui, ó, 20%. E eu já vou lembrando para vocês, irão ouvir muita gente que ganha dinheiro nessa modalidade falando que é muito fácil. Gente, fique com um pé atrás e pense sempre, se realmente isso é possível, por que os mais de 3 milhões de CPFs na B3 não realizam somente essa modalidade? Fica a dica, não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, mas eu acho que é muito interessante para vocês saberem disso. Outra modalidade que a gente tem é o swing trade, que são as operações de compra e venda concluídas em dias diferentes. No entanto, o termo é geralmente usado para descrever estratégias de curto e médio prazo, podendo ser dias, meses ou ano, e ela é baseada em análise técnica. Nós temos aqui o buy and hold, que é o que eu sou. Eu prefiro muito mais comprar um ativo e pensar nele para longo prazo. Então, isso quer dizer que eu não saio vendendo tudo que eu compro. E aí eu passo dos 5 anos. Por quê, Charles? Porque eu fico pensando na minha aposentadoria. Então, para mim, quanto mais tempo, que seja 10 anos, que seja 15 anos, melhor. Porque eu ainda posso ganhar nos dividendos, que é a coisa que eu mais amo, e também posso ganhar na valorização dessas ações. Eu vou demonstrar para vocês aqui um home broker, só para vocês verem a título de curiosidade. Nós temos aqui a Clia. Eu vou deixar na descrição desse vídeo
um link que, para quem tiver interesse, você pode abrir sua conta gratuito, 0800. E aí, se você achar que é interessante, lembrando que toda corretagem nela, a taxa é zero. Então, para mim é muito vantajoso. Eu tenho mais 5 corretoras que eu trabalho, mas as duas que eu mais uso é a Clia e uma outra, né, que eu não vou mencionar aqui. Mas se vocês tiverem interesse, então, por exemplo, quando você joga aqui um ativo nela, você vem aqui, você procura. No que você procura esse ativo, por exemplo, eu joguei aqui Itaúsa, que é uma holding. E como ela é o final 4, se vocês lembrarem no vídeo passado, o final 4 é da faixa preferencial. E a faixa preferencial quer dizer que ela é que dá dividendos. Nesse caso aqui específico, toda vez que ela estiver fechada aqui, você só compra lotes de 100 nesses home broker. Então, quando chegar aqui e você clicar nela, ó, vai aparecer para você o valor que ela tá, o número de vendas que tem naquele momento, e aí você vê se vale a pena comprar ou não. Então, veja que o home broker nada mais é que uma coisa muito simples, mas com ele que vocês compram. Lembrando que isso não é recomendação de compra nem de venda. Nesse momento aqui, se eu clicar em Itaúsa 4, vocês veem que ela só é vendida em lote de 100. Se eu aumentar aqui, ela vai para 200, 300, 400, ou seja, os lotes são de 100. O preço dela, por enquanto, está, no momento que eu gravo esse vídeo, R$ 10,63. E aí você vai manuseando ela para poder ver. Ah, Charles, eu não gostaria de comprar lote de 100 porque eu não tenho esse dinheiro todo para comprar aqui, ó. Por exemplo, 4.252. Não tem problema. Você vem aqui, a mesma Itaúsa, o final F, quando você coloca a letra F, quer dizer que você está colocando fracionário, e aí você consegue comprar 99. Você pode comprar aqui uma ação só. Então, a partir do momento que você comprar uma ação, aqui, ó, 10,64 que ela está nesse momento. Então, você tem aí R$ 10,64. Ah, eu gostaria muito de comprar essa ação. Olha lá, tem gente que está tentando comprar por 10,63, por 10,62, por 10,61. Você tenta o preço que você quiser. As pessoas que estão vendendo aqui estão vendendo a mais barata por 10,64. Observe que a próxima é 10,65. Então vocês veem que um home broker é muito tranquilo de mexer. Se eu fosse comprar aqui, eu entraria na assinatura, digitaria aqui a minha senha e aí eu mandaria essa ordem imediatamente pelo preço que está aqui a mercado, porque vocês veem que as pessoas estão tentando comprar a 10,62. Como eu estou comprando ela a 10,63, por exemplo, se eu fosse comprar, que não é o caso aqui agora, se eu fosse comprar ela, ela ficaria 10,63, eu conseguiria comprar, que é o chamado comprar a mercado aqui, ó, que é o tipo de ordem que está aqui. Então observe que a Clear é muito simples de mexida, é muito tranquilo. Aqui em cima tem um valor patrimonial, que é quanto eu tenho nesse momento na corretora. Eu vou tampar esse aqui embaixo aqui, então vocês vão ver aqui tampado. Aqui o lucro prejuízo, então aqui nesse momento eu estou tendo lucro, isso é muito bom, mas eu também vou tampar aqui para que vocês não vejam, tá? Aqui tem minha conta, o horário que está feito, a data, então é tudo bem fácil e bem tranquilo de mexer. Outra análise que você pode fazer de ação é procurar um site, igual por exemplo, eu tenho aqui o Status Invest. Dentro dele, que já estava aberto aqui no computador, você tem o preço atual, que está 10,67 essa ação. Ela já chegou a custar, o mínimo dela 7,40 e ela já chegou a custar 12,68. Então vocês veem que varia muito. No mês, o mínimo que ela ficou foi 10,60. Nesse mês, o máximo que ela ficou foi 10,82. Então ela está 10,67 nesse momento. É importante vocês olharem esse dividend yield, que isso aqui quer dizer que é os rendimentos que a Itaúsa paga, que é de 6,24. Como nós temos a taxa Selic, que está 2% ao ano, então vocês veem que é um rendimento bem legal. A Itaúsa é uma hold que ela investe em Itaú, ela investe em Alpargatas, Duratex, dentre outras que ela tem no portfólio dela. Vale assim a pena vocês estudarem e pensarem se é uma boa ação para vocês ou não.
Lembrando mais uma vez, não é recomendação de compra e não é recomendação de venda. Isso aqui é só para facilitar, porque quando você começar a estudar, você vai ver aqui, ó, que tem vários fatores aqui, ó, e é muito importante você entender para que servem esses fatores aqui. Dentro deles é que você faz a sua análise para saber se vale a pena ou não comprar uma ação ou que seja um fundo imobiliário que daqui a pouco eu vou estar falando. Mas, Charles, o que é a análise fundamentalista? É a forma de investir no mercado de ações que prioriza o retorno de longo prazo, proveniente dos lucros da atividade empresarial. Tô começando a entender, Charles. Vocês vão ouvir falar de análise técnica ou gráfica, principalmente quem faz day trade. Charles, o que seria? É um método para analisar o comportamento das ações no mercado, tentando antecipar tendências por meio de movimentos identificados em gráficos que expressam a evolução das cotações. Tá começando a facilitar, Charles. Você irá ouvir muito sobre blue chips na bolsa. Esse termo se refere às fichas azuis do jogo de pôquer, que possui o maior valor. E isso direto vocês vão ouvir falar na B3. Elas são as ações com maior volume de transações, ou seja, possuem alta liquidez e são consolidadas no mercado. Existe outro termo que é a bonificação, que é um evento puramente contábil, no qual as empresas distribuem novas ações sem custo para os acionistas. Eu ganhei outras há um tempo aqui atrás, dessas bonificações, e é muito bom porque não tem custo nenhum, conforme as quantidades de ações que você possui. Agora vou falar sobre outra modalidade de renda variável, que são os fundos imobiliários. Mas, Charles, o que são os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários são formados por grupos de investidores, com o objetivo de aplicar recursos em diversos tipos de investimentos imobiliários, seja no desenvolvimento de um empreendimento ou imóveis já prontos, como edifícios comerciais, shopping centers, hospitais, dentre outros. O objetivo é conseguir retorno pela exploração de locação, arrendamento, venda do imóvel, dentre outros. Basicamente, eles podem ser classificados, e aí eu vou passar agora, gente, para a tela do computador para facilitar essa classificação e o entendimento de vocês. Então, passando aqui para a tela do computador, nós temos os tipos de FIIs. São quatro tipos, basicamente. A grande maioria dos especialistas consideram dois tipos, o fundo de tijolo e o fundo de papéis. Eu vou falar agora que seria o fundo de tijolo, que investe em imóveis físicos, colocando para alugar, e dessa forma geram renda para os cotistas. Nós temos o fundo de papéis, que são aqueles fundos que investem em recebíveis, no caso, recebíveis imobiliários, que são voltados para a renda fixa, do tipo certificado de recebíveis, que são os CRIs, os LCIs, que são letras de crédito imobiliário, dentre outros. E temos também fundo de desenvolvimento, que é aquele fundo que investe desde o terreno, levanta o prédio, né, que é na parte da construção, e aí, no final, ele vende esse imóvel que gerando lucro, e quando ele vende com maior valor, ele divide o lucro com os cotistas. Temos os FOFs, que são os Fund of Funds, que são os fundos que são os fundos imobiliários que investem em outros fundos. Como exemplo, um BCFF11. Não é nenhuma recomendação de compra e venda, só mesmo para vocês entenderem. Esses fundos você diversifica bastante sua carteira, porque às vezes você tem um fundo só com uma cota que você compra e você tem vários outros investimentos, porque eles investem em outros fundos imobiliários. Você tem os chamados híbridos, que são aqueles que investem em mais de uma classe dessas anteriores. Então, às vezes, o fundo investe em tijolo e num CRI, às vezes investe em tijolo em um FOFs, ou investe em FOFs e em desenvolvimento. Então você tem várias classes aqui dentro.
é muito interessante porque você tem uma diversificação grande nos fundos imobiliários. Não que nas ações você não tenha, porque na ação você tem geralmente uma empresa ali. Aqui você tem um imóvel que tem vários inquilinos dentro. Então você está ganhando por todos os lados. E aí nós temos aqui, por exemplo, o- os setores de FIIs, que, por exemplo, logístico, shopping, escritórios, híbrido, agência bancária, temos parte educacional, tem também outros voltados para hospitais. Então, existem vários tipos aqui de setores de FIIs. Vocês podem pausar depois e estar dando uma olhada, mas uma grande vantagem dos fundos imobiliários são as diversificações, que quer dizer que com uma cota só você está em vários estados, dependendo do fundo que você tiver, em várias regiões, e dentro dessas regiões você tem sub-regiões, ou seja, você tem uma grande gama de diversificação ajudando bastante com os rendimentos, que eu adoro, né? Sou suspeito para falar, porque todo mês ele cai na sua conta. O certo é igual a ações que são de 6 em 6 meses, mas a grande maioria, diria que mais de 99% dos fundos pagam por mês. Isso é muito bom. E com isso, e o legal é que você tem a isenção do imposto de renda, que ajuda bastante. Vou fazer um breve comparativo aqui, porque as pessoas me perguntam, mas Charles, por que não, em vez de fundos imobiliários, comprar um imóvel mesmo tradicional? Aqui eu vou fazer um breve comparativo para vocês pensarem e estudarem. Nos fundos imobiliários, as negociações são feitas através de um home broker, que é como eu demonstrei nas ações lá atrás, ou aplicativo das corretoras, que é o que eu mais utilizo, o aplicativo no próprio celular para você fazer essa compra e venda. Lembrando que não é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda. O imóvel tradicional é necessário pagar escritura, certidões, reforma, ITBI, dentre outras. Nos fundos imobiliários, a pessoa física há isenção de imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos pelo fundo. Ao contrário do imóvel tradicional, que você tem os rendimentos com aluguéis que são tributados. Você tem nos fundos imobiliários a diversificação de inquilinos. Então, você pega, por exemplo, um setor de escritório, o prédio todo ali é de escritório. Então, a chance daquele monte de sala que você tem alugado ficar vazio, que é chamado vacância, é muito menor do que num imóvel, por exemplo, tradicional, que você tem ali o risco de não alugar, que pode demorar um tempo quando a pessoa sai e outra alugar, ou até mesmo alugar enquanto está fechado, ou o inquilino não pagar. Isso pode acontecer. Já que nos fundos imobiliários, pode acontecer, pode, mas você tem toda uma parte jurídica, tem toda uma amarração feita aqui que ajuda a minimizar esses riscos. Temos, por exemplo, cotas negociadas em bolsa com maior liquidez. Quando eu falo de liquidez, eu estou falando de um período grande de pessoas que estão ali comprando, que é um número alto e que você consegue vender ou comprar rápido. Ao contrário do imóvel tradicional, que é preciso encontrar um comprador interessado. Pode levar meses, talvez até anos, e enquanto você está com o imóvel parado, você está pagando água, você está pagando luz, mas chás é cota mínima. Mas mesmo assim você está pagando. Já aqui não, você está só recebendo todos os meses. Eu vou demonstrar aqui para vocês um site que eu gosto muito, que é o Fund Explorer, e eu coloquei como exemplo aqui o MXRF11. Todos os fundos imobiliários terminam aqui, ó, com o número 11. Então, todos que vocês verem, eles têm um ticker 11. Então, são 4 letras mais um número. Aqui eu estou falando do Max Renda Fundo de Investimentos Imobiliários. Eu tenho aqui esse Dividend Yield, que quer dizer que é quanto que ele está pagando por mês. No último mês, ele pagou um rendimento de 8 centavos. A cota, nesse momento que eu gravo o vídeo, está 10,73 e o valor patrimonial dele está 10,05. Isso quer dizer que ele está com um PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, de 1,07. Mais para frente eu vou explicar com calma como é que funciona isso aqui, mas eu posso adiantar. Se ele está 1, quer dizer que ele está 100%, está no mesmo valor patrimonial. Isso é bom. Quando esse valor está até 1,10, é interessante, mas quer dizer que ele está com 10%, se aqui tivesse o 10, de ágio, que ele está acima do valor patrimonial.
E abaixo de 1, de 0,9 para cima, também é muito bom você comprar. Mas já se tiver abaixo de 0,9, aí você tem que ler, estudar para ver o que está acontecendo com esse fundo. Mas se você conseguir comprar com PVP de 0,9 a 1,10, ou seja, 1,1, legal, tá num parâmetro bom. Mas isso é você que vai estudar, é você que vai ver. Aqui em cima na ampulheta você clica, digita o que você quiser. Por exemplo, IRDM 11. Você vem aqui, colocou ele, ah lá, ó, é o Iridium Recebíveis, é um fundo também que eu tenho na minha carteira e gosto demais. Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra e venda, mas olha só para você ver, ele está saindo a R$ 143,96 e o valor patrimonial dele é R$ 99,78. Agora olha a diferença de quanto está o PVP, 1,44. Nossa, Chad, mas está bem acima do 1,1. Sim, cada um tem sua ideia, seu objetivo, e vocês vão estudar e ver se vale a pena comprar ou não. Então, lembrando que não é nenhuma recomendação, é só mesmo para cunho educacional. Mas aí, esses fundos imobiliários é o meu dinheiro, eu invisto dessa maneira já faz algum tempo e eu gostaria, né, nesse canal, de poder ajudar vocês do básico para poder ir aprendendo e aí cada um toma a sua melhor decisão. Acredito que tenha ficado um pouco mais fácil o entendimento com a tela do computador. Eu sou suspeito para falar de FIIs, porque eu gosto muito. Comecei ganhando centavos com proventos que são pagos todos os meses, ao contrário das ações que nem todas pagam, que na sua maioria é trimestral ou semestral. Hoje, se quisesse, poderia pagar a conta de água, de luz, condomínio, IPTU, dentre outros que eu quisesse. Mas Charles, por que você não paga essas contas? Prefiro, gente, reinvestir todos os meses e fazer mais aportes, porque eu consigo, através dos juros compostos, e é isso que vocês têm que buscar a todo momento, aumentar o meu patrimônio e conseguir diminuir o tempo para alcançar meu objetivo, que é, para longo prazo, ter mais condições de não ficar precisando depender do governo para desfrutar da minha tão sonhada aposentadoria. No próximo vídeo, vou falar sobre ETFs e BDRs e fazer algumas simulações com uma planilha. Não esqueçam meu lema jamais: dinheiro na minha mão, eu multiplico. E se eu posso, você pode. Se eu consigo, você consegue. Gente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe um like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Isso é muito importante para que esse conteúdo chegue o maior número de pessoas possível e sempre ser avisado quando tiver novos vídeos aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.